Ok, vamos lá. A gente vai mergulhar fundo no livro de Gênesis. Este é conhecido como o livro dos começos, e nesta análise vamos desvendar juntos as histórias que são a base, o alicerce mesmo de toda a narrativa bíblica, sempre seguindo o nosso material de referência. Então, a grande pergunta é: como é que tudo começou? Essa é a questão central que Gênesis se propõe a responder. É, na sua essência, um livro sobre origem, sabe? Ele prepara o palco para cada história, cada conflito e cada promessa que a gente vai ver depois. Olha, Gênesis é muito mais do que só o primeiro livro da Bíblia. Ele é a fundação. É ele que nos apresenta a origem do universo, da humanidade e também de ideias como o pecado e redenção. E é aqui que começa a história específica do povo de Israel. Nossa primeira parada é numa das histórias mais conhecidas de todas, a da criação e da queda. É um momento-chave que introduz temas como livre-arbítrio, consequências e define a relação da humanidade com o divino para o resto inteiro da Escritura. A cena é o Jardim do Éden. Deus cria o mundo em 6 dias e coloca lá o primeiro casal, Adão e Eva, para cuidar de tudo. Eles podiam comer o que quisessem, de qualquer árvore, menos de uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ah, e tinha também a outra árvore especial, a árvore da vida. E o aviso, gente, não podia ser mais claro. A regra era simples, uma só, mas a consequência por quebrar essa regra, essa era definitiva. É exatamente aqui que o conflito central dessa primeira grande história é estabelecido. E aí não deu outra. Depois que a serpente engana Eva e o casal desobedece, as consequências são imediatas e bem específicas para cada um dos envolvidos. A vida deles e de toda a humanidade a partir dali muda completamente por causa dessas sentenças. Mas olha que interessante. Mesmo no meio desse julgamento todo, surge uma faísca de esperança. O proto-evangelho, como é conhecido, é visto como a primeira promessa de redenção, um sinal de que a história não ia terminar ali na queda, no jardim. Aquela desobediência no jardim teve um efeito dominó, sabe? A corrupção foi se espalhando pelo mundo até chegar num ponto insustentável que, segundo a narrativa, exigiu uma nova intervenção divina. E essa é a história do dilúvio e de Noé. A situação tinha chegado num ponto extremo. A maldade humana tinha crescido tanto que a narrativa descreve essa decisão divina de, basicamente, recomeçar do zero. E no meio disso tudo, um único homem, Noé, é considerado justo e íntegro. A cronologia do dilúvio é algo, assim, impressionante. Durante os anos todos de construção da arca, Noé também agia como um pregador, mas, segundo a fonte, só a família dele acreditou nos avisos. No fim das contas, apenas quem estava na arca se salvou. Depois que tudo passa, Deus estabelece uma aliança, que é uma promessa incondicional para toda a criação. E o símbolo dessa promessa é o arco-íris, um sinal de que a terra nunca mais seria destruída pela água. A partir daqui, o foco da narrativa muda bastante. Em vez de lidar com a humanidade como um todo, a história se concentra na formação de um povo específico. E tudo, absolutamente tudo, começa com a figura central de Abrão. Abraão recebe um chamado para sair da sua terra e com isso vem uma aliança de 3 partes que vai se tornar o fio condutor de toda a narrativa bíblica. Uma terra, descendentes incontáveis e a promessa de que todas as nações seriam abençoadas através dele. Esse é talvez o clímax da história de Abraão. A fé dele é levada ao limite absoluto. Mas no último segundo, Deus intervém, providencia um substituto e reafirma a promessa. A obediência de Abraão é apresentada como o ponto mais alto da sua fé. A promessa continua através de Isaac, mas é com o filho dele, Jacó, que a história toma um rumo bem complexo, cheio de enganos, conflitos de família e, no final, uma grande transformação. A dinâmica entre os gêmeos Esaú e Jacó é marcada pela rivalidade desde o nascimento. Literalmente. Essa tensão, ainda por cima alimentada pelo favoritismo dos pais, explode quando Jacó engana o pai, que já estava cego, para roubar a bênção que era do irmão mais velho. Anos depois, fugindo do irmão, Jacó tem um encontro que muda tudo. Ele luta com um homem misterioso durante a noite toda e se recusa a soltá-lo sem receber uma bênção. É aí que ele ganha um novo nome, Israel, que marca uma nova identidade para ele e para a nação que viria dele. E agora a gente entra na última grande parte de Gênesis, que foca num dos filhos de Jacó, José. A história dele é uma das mais dramáticas da Bíblia, uma verdadeira jornada de traição, sofrimento e, ufa, redenção no final. A vida de José é uma autêntica montanha-russa. Pensa só, de filho preferido a escravo.
e de prisioneiro a governador do Egito. E segundo a narrativa, cada etapa, por mais difícil que fosse, parecia ser guiada por uma providência divina. O ponto de virada para José acontece quando o faraó tem dois sonhos bem perturbadores que ninguém consegue interpretar. O copeiro, aquele que José tinha ajudado na prisão, finalmente se lembra do jovem hebreu e da sua habilidade com sonhos. José revela que os dois sonhos, na verdade, contam uma única história. Primeiro, o Egito seria abençoado com 7 anos de uma abundância sem precedentes. Mas, logo em seguida, viriam 7 anos de uma fome tão devastadora que toda aquela fartura seria esquecida. A genialidade de José não foi só interpretar, mas já apresentar um plano para salvar a nação. É a fome que finalmente fecha o círculo. Os irmãos de José são forçados a ir ao Egito atrás de comida, o que leva a um reencontro emocionante. José perdoa eles, enxergando que a traição deles foi, no fim das contas, usada por Deus para um bem maior, a salvação da sua família e a preservação da linhagem da promessa. E a gente termina com essa reflexão. Pensa só. Gênesis começa com a criação de tudo e termina com uma família no exílio, confiando numa promessa futura. Isso prepara o terreno perfeitamente para o próximo capítulo da história, o livro de Êxodo e a jornada de volta para a Terra Prometida.